gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai estar falando sobre saúde bucal, reabilitação oral, com o doutor Fabiano Alvim Pereira, que é cirurgião dentista. Isso. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu é que agradeço o convite. Quando a gente fala em reabilitação oral, por onde a gente começaria lá do cuidado básico? Então, quando nós falamos em saúde bucal, o mais importante é a prevenção. E a prevenção vem com os cuidados individuais de cada pessoa na sua higienização, na maneira com que escova os dentes e na frequência com que vai ao dentista, para evitar as doenças mais prevalentes da odonto. As doenças mais prevalentes na odontologia são a doença cárie na infância e a doença periodontal, que tem diferentes entidades na infância, na adolescência, na idade adulta e na idade mais avançada. E quando a gente fala, seguindo essa linha aí da prevenção, qual seria a idade ideal para começar a levar a criança ao dentista? Qual seria a periodicidade necessária para se conseguir evitar que se chegue, por exemplo, à necessidade de fazer uma obturação? Então, a prevenção começa desde antes do nascimento, começa com a mãe durante a gestação. Até previamente à gestação, o ideal é que a mãe faça um check-up odontológico para verificar como estão as condições bucais, para que não tenha nenhuma intercorrência durante a gestação. E após o bebê nascer, mesmo antes dos dentes nascerem, mesmo antes do primeiro dente nascer, é interessante que se tomem os cuidados com higienização bucal. Após a amamentação, fazer a passagem de uma gaze úmida na cavidade oral, para que não se acumule restos desse leite e deixe com que cause candidíase, por exemplo, na infância. Que esse é um equívoco comum, né? As pessoas, olha, não tem dente ainda, não há necessidade, deixa pra lá, só amamenta. Isso não é interessante. O interessante é desde antes de nascer o dente e após nascer os dentes, esses cuidados têm que ser redobrados. Cuidados de escovação após cada alimentação, após cada ingestão de alimentos, para que se evite a doença cárie, para que se evite doença periodontal. Outro erro grave é achar que a criança não vai ter doença periodontal. Doença periodontal é um conjunto de doenças, e esse conjunto de doenças começa com a inflamação da gengiva. Desde quando eu tenho dente, eu posso ter inflamação na gengiva. Então, essa escovação vai fazer com que essa inflamação não ocorra. Aí, quando o senhor fala assim, muita gente, ninguém vai poder escapar, porque o senhor tem números expressivos quando a gente fala em doença periodontal. Isso. Eu sou periodontista e trabalho em pesquisa com essas doenças. A doença periodontal é um conjunto de doenças que se expressa de maneira diferente de acordo com cada faixa etária. Por exemplo, na juventude e na adolescência, nós temos dados que mostram em pesquisas de alta relevância nacional que 9 entre cada 10 adolescentes exibem algum grau de inflamação nas suas gengivas, ou seja, algum grau de doença gengival, da gengivite. Qual o sinal de alerta? O quê? Sangramento? Então, a grande notícia positiva da doença gengival, da gengivite, é que ela é totalmente reversível, é uma doença que não causa sequelas. Então, você adequando a escovação, conseguindo remover adequadamente o biofilme bacteriano, aquele famoso tártaro que as pessoas conhecem, e restos alimentares, você retorna a uma condição de saúde da gengiva. Então, você tem que procurar, dependendo da fase, um acompanhamento com um profissional, com um cirurgião dentista. Esse cirurgião dentista vai fazer procedimentos que tirem esse fator que está causando a inflamação na gengiva. E aí a gengiva é restabelecida de forma integral, sem sequelas. Mas aí a gente está falando, olha, tem como retroceder aí esse processo inflamatório, mas sempre, porque a pessoa pode deixar aquilo ali evoluir até que ponto pode chegar? Isso. Você falou sobre sinais clínicos. Existem alguns sinais que os pacientes têm que perceber, que as pessoas têm que perceber na hora que estão escovando os dentes. E o sinal maior de que está existindo algum problema com a gengiva é o sangramento. Esse sangramento pode ser espontâneo, mesmo antes da escovação acontecer. Pode ser um sangramento quando eu estou passando a escova em determinada região da minha boca e ele acontece. E pode ser quando eu passo o fio dental, que é o material que se usa para limpeza entre os dentes. Então, qualquer um desse tipo de sangramento é um sinal de alerta que você tem que fazer
alguma intervenção ali para remover o agente que está causando essa inflamação. Muitas pessoas, popularmente, acabam parando de escovar a região que sangrou porque acham que machucaram a região. Não existe esse machucar a região. Acontece que essa gengiva já está propensa por um sinal clínico a ser inflamada, e essa inflamação vai causar o sangramento. Tem também a ver com hereditariedade. Tem pessoas que têm uma propensão maior a ter doença periodontal, outras têm uma propensão menor, mas ela não é ligada 100% à hereditariedade. Muitos fatores externos, como o acúmulo de biofilme bacteriano, o acúmulo de restos alimentares, tem uma atuação bem mais preponderante do que a atuação genética nesse caso da doença periodontal. Ou seja, o senhor está falando o seguinte, gente, cuidar dos dentes, cuidar da saúde bucal, limpeza. Sim. Limpeza, as pessoas não usam fio dental, as pessoas não escovam os dentes com a frequência adequada. Com a técnica adequada, não é só escovar. Eu tem isso falo também. Para os meus pacientes que escovar os dentes bem não é sinônimo de você colocar força nos dentes. Existe uma técnica adequada que o cirurgião dentista pode passar de maneira detalhada, de maneira personalizada para cada paciente, e essa técnica correta vai levar a uma remoção adequada e uma desinflamação da gengiva. E aí, tratando dessa questão da doença periodontal, a gente falou da gengivite e a gente fala agora da doença periodontal crônica. Isso. Quando vai se passando para outras faixas etárias, como faixa etária adulto e idoso, se não se for adequada essa escovação e continuar de forma crônica essa inflamação vai passar além da gengiva para a região dos ossos que suportam os dentes. Se essa inflamação passar para a região dos ossos, ela não se torna mais reversível. Ela se torna irreversível nesse momento. E isso é altamente prevalente após os 35 anos de idade, sendo bem mais prevalente quando eu tenho idades mais avançadas, como no caso dos idosos. Então, entre os adultos jovens de 35 a 45 anos, 1 em cada 2 adultos, ou seja, 50% das pessoas, vão ter algum nível de doença periodontal. Não é um índice qualquer, gente. Não, é bastante prevalente. E quando vamos passando para a faixa etária idosa, esse índice chega de 80% a 90% das pessoas. Então, é difícil uma pessoa passar a vida toda e não ter nenhum tipo de acometimento da doença periodontal. Mas eu acho que o mais importante de se ressaltar aqui é o componente comportamental dessas doenças, que nós conseguimos ou eliminar essa doença ou deixá-la muito mais branda se nós tivermos o comportamento adequado, o comportamento de escovação, comportamento de prevenção. Então, remover esses fatores de risco é a palavra-chave para a prevenção dessas doenças tão comuns dentro da população. E paralela à questão dos fatores de risco, mais uma vez, eu retorno à questão dos sinais de alerta. A gente falou dos sinais de alerta da gengivite. Olha, tá sangrando ali, quando você limpa, aquele ali já é um sinal que facilita visualmente você, olha, tá na hora de procurar um profissional porque tem alguma coisa errada. E a doença periodontal crônica, ela tem algum sinal? Os sinais clínicos, tanto da doença gengival quanto da doença que já acomete os tecidos ósseos, inicialmente são os mesmos sinais. Esse sinal de sangramento, esse sinal de que quando você passa o fio dental fica um odor desagradável na região, são todos sinais de alerta. Com essa doença avançando, nós temos alguns outros sinais que podem ser percebidos visualmente, como a falta de uniformidade no contorno gengival. Então, minha gengiva começa a ficar em alguns dentes mais retraída ou menos retraída que nos dentes vizinhos, um inchaço na região da gengiva, na região da papila, que é a região de contorno entre os dentes. Também temos algumas alterações. A gente vai dar uma pausa. Doutor Fareira, a gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos com mais informações sobre o assunto.